Olá, Pronto. muito boa noite. Boa noite. Hoje estamos aqui no Ponto de Cultura IDR, apresentando o programa de entrevistas Café com Prosa, apresentadora Cláudia Maila Carneiro, produtora cultural, presidente do Instituto Droma Romani, convidada, professora de artesanato Geralda Souza, no dia 21 de junho de 2025, no horário das 20 horas, local Contagem, Minas Gerais. Geralda Ô, Souza, Geralda Souza é uma convidada do Instituto Droma Romani e do seu coletivo nacional de mulheres multiétnicas por igualdade e respeito, CONAMIR, porque representa a mulher paraibana, guerreira, descendente de família cigana Calon, e que, com suas habilidades manuais e culinárias, vem construindo uma história de resiliência, contribuição e protagonismo social em terras contagenses, para onde se mudou com sua família. Seus dons artesanais e culinários fizeram construir uma história marcada pelo heroísmo das mães que criam e sustentam seus filhos de maneira solo, destacando-se pela empatia com que direciona seus conhecimentos artesanais e culinários para a capacitação de mulheres que, como elas, são chamadas à responsabilidade a serem arrimo de família. E estendendo esta rede sócio-voluntária, repleta de mulheres valorosas, como nossa querida Geralda. Ela está ministrando em um projeto sociocultural do Ponto de Cultura IDR, chamado Mundo Artesanal do EVA, totalmente gratuito e com certificação, cujas matrículas já estão abertas pelo nosso WhatsApp institucional 31 986 44 7758. Venha conhecer Geralda e criar uma nova fonte de renda com as maravilhosas aplicações do EVA. Geralda, muito boa noite. boa noite. É um Tudo prazer, é uma bem? honra muito grande recebê-la aqui, minha amiga, O querida, mulher prazer é guerreira. meu. O prazer é Geralda, meu. Uhum. eu quero te fazer uma pergunta. Sim, Conte-nos um pouco da sua vida no sertão paraibano. Foi lá que você descobriu que tinha habilidades manuais para o artesanato e a culinária? Conte-nos um pouquinho da sua história. sim. Eu vim descobrir meus dons de culinária já quando eu morava lá. Agora, de artesanais foram aqui, que eu já moro há 32 anos aqui em Contagem. Então, quando eu vivia lá, eu vivia de costura, costurando, já fiz de tudo na minha vida para poder sobreviver. Me casei, fui morar em Fortaleza, lá no Ceará, e nós ficamos assim, era de uma cidade para outra, de outra para outra, e até que um dia surgiu a oportunidade de vir para aqui, para Contagem. E eu vim, e daqui o meu marido, meu esposo, que eu passei 29 anos casada, foi embora e eu fiquei. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? E eu com crianças pequenas, esperando a minha caçulinha, né? Que já está com quase 30 anos, que tem problemas neurológicos também, né? E eu com dois meninos deficientes e mais dois que não são. E eu fiquei com essas quatro crianças aqui.
Eu falei, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Então, eu me capacitei, tirei mais cursos de culinária e fui vivendo de salgado. Depois entrei no mundo EVA, fazendo flores, arranjos, vendendo de porta em porta, vendendo em feiras. Por isso que eu falo, porque às vezes tem muitas mães que estão sofrendo aí com os filhos para criar e não tem dinheiro nem para comprar um pão. Eu falei, Deus, me dá uma claridade. E eu fiquei pensando, eu tenho que fazer alguma coisa. E como eu adoro artesanato, eu disse, eu vou fazer e vou sair vendendo. Eu comecei, primeiramente, o meu projeto foram canetas. Essas canetas para dar de presente Dia das Mães, com a flor. Aí foi meu primeiro passo. Aí, desse dia, porém, disparou. Aí eu falei, não, agora eu estou gostando. Aí fui fazendo e tendo aquele amor. Eu amo fazer flores. Eu falo assim, que o artesanato tira você até de uma depressão. Eu fui dar um curso na cidade do interior e uma senhorinha levantou e disse, posso falar? Eu disse, pode sim, senhora. Aí, me lembro até hoje, Dona Dulce. Ela falou, olha, o artesanato me tirou de uma depressão horrível. E eu estava que eu não podia, não levantava nem para tomar banho. Mas é tão gostoso de fazer, aí eu chorei, né? Naquela hora, eu chorei. Aí eu falei assim, eu posso falar uma coisa para a senhora? Eu passei pelo mesmo que a senhora está passando. Eu tive uma depressão tão grande que eu falei, eu vou me curar. Me traga lá da cidade umas folhas de EVA para mim, uns negócios. Aí escrevi o que eu queria. Menina, eu sentei na mesa, comecei a fazer aqueles arranjos, e aquilo, a minha mente foi melhorando, melhorando. De quanto mais eu criava, mais me dava aquele prazer. E eu disse, gente, está aqui minha cura. Primeiramente, Deus, está aqui minha cura. Abandonei muitos remédios. Quando eu dei fé, eu estava maravilhosamente bem para ajudar outras pessoas e capacitar várias pessoas. E o depoimento dessa dona, depois vieram outros, e eu fiquei aquilo muito emocionada. Eu disse, gente, eu tenho que ajudar muita gente. Assim como eu fui ajudada, que eu estava no fundo do poço, tanto economicamente como impossibilitada de fazer algo. Aí essa foi a minha decisão. Aí pronto, era um tempo no EVA, aí, assim, tem os tempos que sai mais, que é tempo do Dia das Mães, muita lembrancinha, Natal, né, fim de ano, muitas pessoas que aqueles arranjos maravilhosos, Dia dos Namorados, aí eu fiquei com os dois trabalhos que eu amo fazer. Aí foi maravilhoso, foi assim, criei meus filhos estão tudo bem, graças a Deus, uns moram no Nordeste, outros, assim, uns na Paraíba, outros em Maceió, outros aqui, e assim foi a meu trajetório, e fui abandonada pelo marido, veja só. E eu pensei que eu não ia escapar dentro de uma cidade grande dessa aqui. Minha mãe falou assim, minha filha, venha-se embora, porque onde come um, come dois, três. Eu disse, mas não é bem assim, mãe. É muito menino para criar a senhora aí sozinha com seus filhos. Eu falei, eu vou me virar aqui, mãe. Eu vou construir a minha história aqui em Contagem. Vou construir. Estou aqui até hoje e, graças a Deus, o que eu tenho aqui é meu esforço, sabe?
Muito bem, Geralda. Meu ex-marido mora em Natal, Rio Grande do Norte, e ele não acreditou que eu era capaz de sobreviver. Ele disse: tu não vai sobreviver num lugar grande desse aí, por quê? Tu não sabe fazer nada, não. Tu não sabe fazer nada, a não ser criar menino e ficar com a barriga no fogão fazendo comida. E eu disse: eu vou mostrar que a mulher tem capacidade. Muito bem, Geralda. Que depoimento bonito. Foi. Pois Por é. quê? Como é que eu poderia sofrer tanto, sendo que quando era criança já sofria no meio do mundo aí ataques e tudo das pessoas com preconceito com nossa família. Minha mãe sofreu demais, meu pai, eu já não tenho meu pai mais. Tenho minha mãe que mora depois de Souza, lá no Nordeste, lá em Cajazeiras, e outras tias vinham de Juazeiro da Bahia. E nós fomos em cima de bulé de caminhão, com as trouxas na cabeça, fomos para Juazeiro do Padre Inciso, fomos para Barbalha. Quando ninguém dava carona, nós ia a pé mesmo, com a trouxa na cabeça, porque tinha condições nem de comprar um jumento para poder botar a carga em cima. Era na cabeça mesmo. Nós não tínhamos uma sandália para calçar, minha filha. Então, minha infância não foi aquela coisa linda, não. À vista do que eu sou hoje, eu posso dizer assim, estou bem rica de saúde, de felicidade e de ter conseguido conquistar minha sabedoria. Muito bem, Geralda. Que exemplo de superação, hein? Eu Bom, tenho, minha filha, se eu for lhe contar, eu passei a noite toda de tanto sofrimento que minha mãe passou. É tanto que minha mãe fica caladinha, ela não fala para lá, para os vizinhos, por quê? Minha mãe sofreu muito ataques, né, bullying, essas coisas que antigamente não falava isso, bullying, era ataque mesmo, era difícil demais, minha filha. De você olhar, não ter nada para comer, não ter nada para vestir, pedindo os outros não é que nem hoje em dia que as pessoas têm mais para poder dar, para poder doar, assim. Lá o povo não tinha para doar também, já não tinha. Então nós tínhamos que viver com os restos dos restos. E fomos morar nos matos escondida, para não voltar para Souza, né? E tem minha mãe se fixou em Cajazeira, perto de Souza. Mas ela ficou tão traumatizada que não vai lá em Souza. Se fixou, ela casou. Quando ela pensou que ia passar o sofrimento que passou com os pais dela, achou que ia melhorar, casou, ficou, foi pior, porque teve os meninos, aí fomos sofrer mais ainda. Aí que fomos perambular pelo meio do mundo. nossa. Bom, com todo esse seu relato, né, que você nos traz dessa resiliência, essa força tão dinâmica, né, de uma mulher solo, criar seus filhos com toda essa Sim, dificuldade, eu com gostaria que toda você verdade. nos contasse mais um pouco como foi essa experiência de ser mãe solo, né? Como que foi Sim. isso para você? Ora, para mim, isso serviu de exemplo para mim crescer mais, ficar mais humana por dentro, porque quando a gente passa daquele sofrimento tão grande lá, a gente fica tão sofrida por dentro que chega até a desacreditar. Aí, quando eu me vi sozinha dentro de uma capital, né? Eu fiquei assim desorientada. Eu disse, meu Deus, será que eu consigo? Aí eu peguei, falei assim, eu consigo sim, eu consigo. Então, essa experiência Isso serviu tudo com para as suas ter. crianças pequenas, né, Geralda? Tudo pequeno, vivi, eu não vou negar, eu vivi de muita ajuda de vários vizinhos aqui dos prédios onde eu moro,
No começo foi muito difícil, que apareceu uma senhora que era síndica e falou: eu vou, assim que eu ganhar a menina, eu vou te dar o emprego de você faxinar o prédio. Aí, como estava sem pessoas para fazer a limpeza, ela me pôs no lugar, ainda assinou a carteira, mas o marido dela são duas pessoas maravilhosas que apareceram na minha vida. E quanto mais eu ia fazendo a caridade a um e outro e tudo, Deus só ia me abençoando e botando gente maravilhosa no meu caminho. E eu fui trabalhando aqui mesmo na porta de casa, limpando o próprio prédio e morando aqui, pagando condomínio direitinho. Isso foi me amadurecendo, os meninos foram crescendo e nada faltou. Aí, Então, com essa história tão, tão bonita, né? Tão, tão maravilhosa, né? Esse seu caminhar, essa sua superação, eu gostaria, Geralda, que você, sim, para as mulheres, tá cortando muitas, um pouco, Geralda, tá né? cortando. Existem Sim, muitas mulheres que passam pela mesma situação parecida, ou até mesmo em situação pior. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. olha, eu gostaria mesmo de deixar uma mensagem maravilhosa para essas mulheres que elas pensam que não têm capacidade, mas a força que está dentro da gente só a gente conhece. Tem mulheres que sofrem abusos dentro de casa, que estão com o companheiro, mas se sentem sozinha, como se fosse só. Então, se for para ficar só, fica só de uma vez, e muitas vezes apanhando, porque eu apanhei muito, de sair sangue por nariz, por tudo. Naquele tempo não tinha Maria da Penha, essas coisas. Então, levei muita pancada, foram muitas pancadas, de ficar nós na minha cabeça. Então, como as coisas mudaram um pouco mais, porque tem a lei, mas não mudou a violência, porque ainda existe muita violência, eu peço, mulheres, não se prendam por modos financeiro. Ah, eu estou sofrendo, mas e o meu marido põe tudo dentro de casa e eu tenho esse filho, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Eu falo, mulheres, aprenda, faça um curso de capacitação, faz alguma coisa, estuda. Quando eu vim, terminei os estudos aqui. Olha, estuda, faz alguma coisa, não sofre abuso, que ninguém merece sofrer abuso de ninguém que esteja do seu lado. A pessoa que está do seu lado é para somar, para te amar, para cuidar de você, para estar junto, não é para te judiar. Então, como eu sofri muito, eu fui um exemplo disso, eu sofri muito, eu achava que se eu saísse fora, eu ia morrer de fome, os meninos iam passar muita necessidade, então submetia a isso. O meu marido sumia na sexta e voltava na segunda, e ainda me batia porque eu perguntava. Então, eu falo, isso é legal, você ficar apanhando, sofrendo abuso dentro da sua própria casa, quando o homem fala para você e diz, olha, quem bota tudo aqui dentro sou eu. Você não tem direito de falar um A, porque até a colher que você come é comprada com meu dinheiro. Aí um dia eu falei, tudo bem, você está certo, porque senão eu apanhava. Então eu falo, mulheres, não fiquem mais submissa por comida, por bem-estar e nem por dinheiro. E mode por caso de filhos, porque muitas vezes botam a desculpa nos filhos. Ah, mas eu tenho filho. Quem vai dar as coisas? Vai.
vai lá na defensoria, pega a pensão e tudo. E tem um jeito de criar. Se ele morrer, você não vai escapar de qualquer jeito. Se ele for embora, você não vai escapar de qualquer jeito. Então, para não ficar que nem eu boiando na água, se capacita, faz alguma coisa que isso é bom para você. E mesmo que você tenha um casamento maravilhoso também, não vou botar pau em tudo. Você também tem que procurar fazer alguma coisa, ocupar sua mente também, porque às vezes você põe os meninos na escola e você fica à toa dentro de casa, não tem o que fazer. Tá, botei as crianças para a escola, meu esposo está trabalhando, eu vou inventar aqui um arranjo, vou fazer uma coisa aqui para ganhar um dinheiro, ajudar meu marido e tudo. É isso aí, tá entendendo? Sim, estou entendendo. Inclusive, Sim, eu gostaria que você falasse mais um pouco o que significou, né, na sua vida desenvolver essas práticas, o que que o artesanato e a culinária trouxe de diferente, né, trouxe de benefício para a sua vida quanto mulher e quanto mulher em situação de violência. Fique à vontade. sim. O que trouxe de benefício para mim foi eu conquistar, primeiramente, minhas coisas que eu tinha vontade de ter e não tinha, porque ele não me dava e não deixava e nem deixava eu trabalhar. Então, eu consegui, primeira etapa. Segundo, de ter criado meus filhos maravilhosamente bem. Segundo, de ter me libertado minha mente, porque eu estava numa redoma, eu estava presa, numa redoma. Sabe quando você está com os olhos vendado, né? Você está com a venda. Quando aquele véu cai, que você vê a realidade nua e crua. Então, isso me amadureceu muito. Depois que eu voltei a estudar, estudei, fiz minhas coisas que eu queria, comprei o que eu gosto. Hoje em dia eu compro o que eu quero, uso o que eu quero, uso o que eu gosto, porque isso tanto me amadureceu como pessoa, e eu realizo meus sonhos, vejo meus filhos crescidos, e me tirou da depressão, que foi um problema de saúde muito grande. Então, coisas maravilhosas aconteceram, para que coisa melhor do que essa? Não existe, Financeira, não, Geralda. Não existe, né? financeiramente, saúde. É o que você quer e ver seus filhos bem, né? Sim. Bom, então, quais os benefícios que as mulheres inscritas em seu curso de artesanato em EVA irão adquirir? Olha, sim, as mulheres, antes de eu começar, eu dou uma palestra para elas para falar sobre um pouco da capacidade que elas têm por dentro, que todo mundo tem sua capacidade, mas muita gente está presa, está com as vendas nos olhos, não enxergam. Tem gente que diz, ai, eu não sei fazer isso, eu não dou para isso. Já teve colegas minhas que disse, se eu fosse fazer essas coisas que tu faz, eu morria de fome, porque eu não sei fazer nada. Sabe comer nada? Eu disse, minha filha, ninguém não nasceu para não sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Para isso existe o ensinamento, as capacitações. Aí eu falo para essas mulheres que façam um curso para se capacitar, faça um estudo, faça as coisas, não fique preso, não, só o marido não, porque muitas vezes a gente tem um marido, o marido é hoje, mas não é amanhã. Eu pensei que minha vida, eu estava no mar de rosa, mas eu não estava. Eu pensei que era hoje, ó, o que é hoje não pode não ser amanhã. Então, eu falo com as mulheres, primeiramente, antes do curso, eu falo, mulheres, bote na sua cabeça que a força que você tem dentro de você, você não sabe a força que você só vai saber sua força
quando você passa a situação e um sofrimento grande, que nem eu passei. Aí você descobre sua força, a carta da força. Então, você pega um leão cada dia, mas você aprenda a fazer alguma coisa, porque um dia que você se achar sozinha, você sabe fazer alguma coisa. Procure estudar também, fazer um estudo, que às vezes você está sozinha, seu marido está hoje, não está amanhã, ou Deus o livre, acontece de vir a falecer, às vezes a pessoa tem um casamento maravilhoso, perdeu o marido não tinha condições de deixar nada. Aí, o que que eu, aí, opa, o que que eu sei fazer? Aí tá, eu sei fazer isso, 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 e vai fazer e vai criar um filho e supre suas necessidades, viaja. Já vão, meus filhos. Vão com Deus, viu? Até mais tarde. Tchau. Tranca aí a porta. Aí, como se diz assim, eu viajo direto para o Nordeste, eu tenho condições de viajar, vou para minhas viagens. Hoje eu posso comprar minhas coisas que eu quero. E tudo que eu tenho vontade de comer, que eu não podia comer, eu nem comer eu podia. Hoje eu posso. Por quê? Porque eu não tinha essa alegria que eu tinha. Eu tinha medo até de falar com as pessoas, porque eu fui proibida de falar. Eu sofria muito violência doméstica. Então, mulheres, aprendam a fazer cursos para se capacitar, para você não ficar presa num homem, porque homem é maravilhoso, mas pode ser hoje, pode não ser amanhã, e eu vivo só hoje com meus filhos. Eu não Muito vou mentir, bem. não. Eu não vou mentir, não. Posso falar uma coisa? Pode, claro. Umas vizinha, tá conhecida, falou: tu nasceu para viver só, não, por quê? A pessoa precisa, tu precisa arrumar uma pessoa para te ajudar. Aí eu disse: minha filha, eu já me ajudei até agora, eu tenho meus filhos, eu criei, eu tenho como sobreviver. Agora, se aparecer uma pessoa para somar comigo, eu aceito. Aí cai da onda de somar com a pessoa, só que a pessoa somava mais para ele, para mim era zero. Aí eu falei: estou fora, eu estou fora, Está eu não errado, preciso. Geraldo. Está errado, né? Mas aquela coisinha de menos e mais para ele, menos para mim. E eu É, não tinha mais, menos nem nada. Eu disse, menino, eu sou uma mulher guerreira, eu sou acostumada a viver só, eu tenho meu emprego, meus trabalhos, eu não preciso. Então, não preciso para poder é, viver mendigando um pedaço de pão de homem, não, não apanho, não, eu não apanho, não. Então, mulheres, vai à luta, aprende a fazer as coisas, faz coisas lindas. Ai, eu não dou certo com isso. O que é que tu gosta de fazer? Ai, eu gosto de fazer uma coxinha, gosto de fazer um pastel. Eu ensino também, eu tenho curso para fazer isso. Eu sou capacitada para fazer isso. Então, faz, abra uma lanchonete, querida. muito bem, Geralda. Entendeu, minha filha? Muito bem. Maravilha ouvir assim, o seu depoimento, o seu relato de vida, né? É, Foi superação e que hoje, com toda a dificuldade que você enfrentou, você é exemplo para muitas mulheres. Então, por esse motivo, para encerrar aqui essa nossa entrevista, que é de hoje, eu sim, gostaria, pedimos a você, né, Geralda, que nos deixe aí uma mensagem de esperança para todas as mães que vão ouvir e assistir esse relato de vida, essa trajetória aonde te fez ser a mulher que você é hoje, mãe,
mãe trabalhadora, guerreira, que enfrentou todos os obstáculos, todas as dificuldades e que ainda está aqui de pé para apoiar outras mulheres, dando o seu exemplo de vida. Então, deixe uma mensagem para nós, para que possamos, todos que forem ouvir essa entrevista, possa ir ouvir essa mensagem que você vai deixar para fortalecer essas mulheres que sofrem Tudo bem. muito todo. Todo Fique à dia, vontade. todo dia. Todo dia tem uma mulher sofrendo, é verdade. Então, eu vou deixar uma mensagem linda para elas, ok? Olha, primeiramente, boa noite, mulheres, para todas as mulheres do Brasil. Eu deixo essa mensagem para vocês, que vocês não se prendam a nada. Busque o que está no seu interior. Procure fazer coisas boas, que dá vontade, prazer de fazer. Não se prenda a ninguém. Assim, você não precisa sofrer para ter suas coisas. Você mesmo tem sua força dentro de si, você mulher trabalhadeira. Eu vim do Nordeste, sempre vim sofrendo, desde que eu cheguei aqui, que eu trabalho, faço minhas coisas, tudo que eu conquistei foi com minha força e minha coragem, que eu boto o pé na estrada mesmo, na rua, e vou atrás do que eu quero, dos meus objetivos. Então, vocês, quando você sentir vontade, vou fazer um curso, mas e meu marido falou que não precisa, que eu ponho tudo dentro de casa. Não, não é para ganhar dinheiro. Graças a Deus você não está precisando. Vai lá, aprende, faz aqueles arranjos maravilhosos, enfeita a tua casa. Eu não preciso fazer salgado, essas coisas, eu não preciso fazer isso, eu não preciso. Não, não é por causa disso. Meu marido me sustenta muito bem, não é para isso. É para você ter aquele prazer de fazer alguma coisa, e foi eu que fiz. É tão bonito você abrir a boca assim, dizer assim: isso aqui foi eu que fiz. Olha, eu tenho tanto prazer, mulheres, de dizer assim, tudo foi o que fiz. Eu olho para uma cortina dessa que vocês estão vendo, eu tenho o maior prazer de dizer, é eu que faço. Vocês estão vendo esses jogos americanos que ficam na minha mesa aqui, olha, perto do meu lírio da paz aqui. Isso tudo sou eu que faço. Não tem coisa mais linda no mundo de você abrir a boca e dizer, foi eu que fiz. Nossa, fulano, isso é tão lindo que tu tem. Foi eu que fiz. Olha, mas isso é lindo demais. Você não precisa estar sofrendo para poder aprender alguma coisa, não. Mesmo você que tem uma vida boa, estável, faz alguma coisa, porque é bom para a mente, é bom para a sua alma, é bom para tudo, sabe? Essas coisas, sim, tipo desse jeito. Mas agora, voltando àquela outra parte, mães que estão precisando, que moram assim, em lugares que não tem muita condição financeira, faça um cursozinho, vá vender suas coisinhas, você vai arrumar o dinheiro do pão, do leite das suas crianças. Aí você está ajudando seu marido, se você não tiver marido, você mesmo está ajudando a seus filhos e a você própria, que a gente trabalhando, a gente consegue. Nós mulheres temos uma força tão grande dentro de nós que nós não tem a ideia, a dimensão. Quando a mulher descobrir que tem aquela força aqui dentro, meu Deus do céu, eu acho que o mundo está dominado pelas mulheres, porque é grande a força, viu, de querer. Eu tenho uma força de querer e de vontade. Então, não desista dos seus sonhos, não. Não desista, não. Vai lá, aprende. Aprende o que tem vontade. Faz o que gosta. Entendeu?
Entendi. Um E beijo assim, para todas. obrigada, Geralda, querida Juanita, maravilhosa. É uma grande Obrigado. honra recebê-la aqui com essa história tão de superação. Te Oh, agradeço minha filha, muito, muito, obrigada. muito, muito mesmo. E, ó, vamos deixar um recadinho para essas mulheres para vir Mu- fazer, né? Eu vou deixar você deixar o recadinho para que elas venham para fazer o curso que vão amar, né? Construir Sim, esses arranjos maravilhosos feitos no EVA, né? Pode dar o é. seu recadinho, Geralda, e vem com a gente. Fique à Mulher, vontade. mulheres, vocês são as coisas mais lindas que existem no mundo, que é mulher. É uma flor maravilhosa, que é a mãe de Jesus. Maria sofreu com a perda do filho dela. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero convidar vocês todos para fazer um curso de EVA. E nesse curso vocês vão aprender várias coisas que vocês não sabiam que tinha capacidade dentro de vocês para fazer várias coisas lindas. Só depois que tiver pronto aquele arranjo, aquele jarro maravilhoso, você vai dizer assim: puxa vida, foi eu que fiz. Nossa, mas é gostoso demais. Você não tem nem vontade de ir embora para casa. Você quer ver fazer aquilo rápido, rápido, aí a gente fala, não, calma, devagarzinho, devagarzinho. Aí nós vamos formar esse jarrinho, você vai ver ele pronto. Você vai poder dizer para as pessoas, foi eu que fiz. E daí por diante você pode fazer, expandir, fazer para seus familiares, para dar de presente, para vender. E nada vai te faltar mais. Então, convido vocês todas para fazer esse curso comigo, que eu vou dar todo o carinho, toda a dedicação que está dentro de mim, porque eu amo fazer isso, e vocês vão estar toda amparada por nós, na nossa casa, com a nossa querida Maravilha. Maia. Obrigada. Boa Obrigada mais noite. uma vez. Boa noite para você, Geralda. E vamos mãos à obra, né? E assim É, vamos fazendo com que mais mulheres participem e sim, consigam superar suas dificuldades. Meu muito boa noite a todos. Gratidão. muito